A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Vocês, né? Que uma segunda-feira como essa, tantas coisas para fazer, decidiram vir à casa de Deus, cultuar a Deus e ouvir Deus falar. Tenho certeza que ninguém vai voltar para casa da mesma maneira que chegou. A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o início delas. Então, se o culto já começou bem, imagine como vai terminar. Tem coisa boa de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu tenho um texto ardendo ao meu coração e eu queria compartilhar com vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. É um assunto muito falado em nosso meio, mas esse texto arde ao meu coração e eu creio que Deus vai lhe responder hoje, tá? De uma forma simples, básica, objetiva, Deus vai lhe responder hoje. Atos, capítulo 12, verso 1, 2 e 3 somente. Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí depois você encontra Atos, facinho de achar. Quem achou, diga amém. Está escrito assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes decidiu estender as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, que era irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou também mandando prender a Pedro. Eram então esses dias os dias dos pães ázimos, ou pães sem fermento, tá ok? Tome seu assento aí rapidinho, por alguns minutos. Olhe para cá e me preste um pouquinho da sua atenção, para que nós possamos juntos entender algumas coisas de Atos capítulo 12. Queridos, eu acredito que todos que aqui estão, independente da idade que possuem ou do tempo que já exercem a fé cristã, todos ou a maioria dos presentes devem conhecer esse texto pela prática da leitura ou por já ter ouvido alguém pregar sobre essa narrativa que é muito falada, né, nesse tempo atual. O capítulo 12 do livro de Atos é o cenário que fala sobre a prisão e logo depois sobre a libertação do apóstolo Pedro. Todos nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos é justamente a continuidade dos feitos de Jesus pela vida dos seus discípulos. O início da igreja, nasce a igreja primitiva justamente no período de Atos dos Apóstolos. E essa igreja que nasce em Atos dos Apóstolos é uma igreja que cresce de uma forma assustadora. Ela tem um crescimento muito notório para esse tempo. E tudo isso porque os discípulos obedeceram a ordem que Jesus havia dado, que era ficar em Jerusalém até que do alto pudessem ser revestidos de poder. O texto diz que eles permanecem em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo, que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se cumpre. A Bíblia diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, porque línguas repartidas como de fogo desceram naquele ambiente, ao ponto de ser notoriedade na cabeça de todos eles. Só que um detalhe desse evento, da descida do Espírito Santo, que é conhecido por nós como Pentecoste, é que o grupo inicial dos que começaram essa jornada era um grupo de aproximadamente 400 pessoas, 400 e poucas pessoas. Só que quando o Espírito Santo desceu, apenas 120 pessoas estavam ali, fazendo-nos entender que o poder de Deus não é para quem começa, porque começar todo mundo começa, iniciar todo mundo inicia. O problema é permanecer. Só os que permaneceram receberam a manifestação do Espírito Santo. Porque começar, todo mundo começa, mas permanecer é só para quem está focado naquilo que Deus confiou. Então eles receberam o Espírito Santo e a igreja começou a crescer. Só que o versículo aqui que eu li, que é o versículo 1, o texto diz que Herodes era o rei daquele tempo. E isso incomodou Herodes. Quanto mais a igreja crescia, mais o nome do dono da igreja era falado, que era Jesus. Quem era Herodes? Herodes era o rei. E por ser rei, ele se assentava no trono. Então imagina comigo, ele é o rei, ele é o homem que senta no trono, mas o nome que é falado na boca do povo é o de Jesus. E quem é Jesus? Jesus já não está mais presente no meio do povo. Jesus já havia subido e o Espírito Santo já havia descido.
Então isso incomodava o ego de Herodes. O rei sou eu, quem senta no trono sou eu, quem tem a coroa sou eu, mas o nome que é mais falado é o dele. Por que Herodes se incomoda com isso? Porque Herodes não se dá por satisfeito com aquilo que ele tem. E toda pessoa que não é realizada com aquilo que tem, sempre vai se incomodar com aquilo que Deus dá aos outros. Você deve conhecer muita gente assim, que pode ter uma vida até melhor que a sua, mas se incomoda com tudo aquilo que Deus te dá. Isso é uma incapacidade ministerial. Toda pessoa que não é realizada naquilo que tem, sempre vai criar problema naquilo que Deus dá a outras pessoas. Incomoda Herodes. Só que Herodes não pode perseguir Jesus. E o que ele vai fazer? Ele vai levantar uma estratégia para perseguir a igreja. E olha o que o texto diz. O texto diz que ele começou a maltratar alguns da igreja. É o versículo 1. E Herodes começou a maltratar alguns. Herodes não maltrata toda a igreja. Ele pega uma parte da igreja e começa a maltratar. Por que ele usa essa estratégia? Porque ele não sabe como o cenário político vai responder. Então a estratégia é: eu vou ferir uma parte da igreja, se o povo gostar, eu continuo. Se o povo não gostar, eu paro. Aí surge aquele ditado tão popular que não tem nada a ver com a voz de Deus, que é: a voz do povo é a voz de Deus. Herodes começa a perseguir a igreja e o texto diz que os judeus começaram a se alegrar. Jesus era rei dos judeus. Então os próprios judeus que tinham Jesus como rei se alegravam com a dor da igreja de Jesus. Existem pessoas que têm prazer na nossa dor, existem pessoas que têm prazer na nossa luta. Se tem uma coisa que faz os invejosos se alegrar, é a tua derrota, é a tua luta, é a tua guerra. Por isso que você não pode mostrar para o teu inimigo a luta que você passa. Você tem que aprender a passar por cima da dor e exaltar o Deus que você serve. Então ele começou a maltratar uma parte da igreja. O texto diz que os judeus gostavam disso. Então Herodes percebeu: deu certo, mexi com uma parte da igreja, o povo gostou, vou aumentar o massacre e mudar a direção dessa tortura. Aí olha o versículo 2, agora não é a igreja que Herodes maltrata. Agora o versículo 2 diz: ele pega Tiago, irmão de João, e com Tiago, irmão de João, ele não dá uma surra, ele não deixa de alimentar, ele pega Tiago e mata, a fio de espada. Quem é Tiago? Tiago é uma grande relevância na liderança da igreja daquele tempo. Então presta atenção para você entender o que está acontecendo. Ele pega a igreja, maltrata. A igreja maltratada vai procurar quem? A sua liderança imediata. Só que a liderança é Tiago, e Tiago está morto. Se eu sou de um departamento, procuro o meu líder no encontro, eu vou a quem é acima dele, o pastor da igreja. Mas olha o versículo 3, e vendo que isso agradava aos judeus, ele mandou prender Pedro. Quem é Pedro? O pastor da igreja. Olha a estratégia diabólica. Ele pega a igreja, machuca, a igreja machucada procura o líder, então ele vai no líder e mata, o líder morto, a igreja vai procurar o pastor, ele agora pega o pastor e prende. A igreja não tem líder, a igreja não tem pastor, e se a igreja não tem liderança, não tem pastor, ela é vulnerável. Então Pedro, que é o pastor da igreja, está preso. O que a igreja deveria fazer? Recuar. O que a igreja deveria fazer? Desanimar. Só que o texto diz, irmão, que a igreja, ao invés de desanimar, ela orava constantemente a Deus pela vida de Pedro. Irmão, se tu não der glória, eu vou embora a pé. Escuta o que eu vou falar. Não tem nenhum versículo aqui em Atos 12 dizendo que a igreja foi no presídio e falou: Herodes, solta Pedro. Tem? Não tem nenhum versículo aqui dizendo que a igreja fez uma carta implorando: Herodes, por favor, solta o pastor, o líder já morreu, a igreja está ficando totalmente abalada, solta ele. Tem algum versículo aqui da igreja conversando com Herodes? Não tem. Por que não? Porque o papel da igreja que ora não é conversar com quem prende. O papel da igreja que ora é falar com quem solta. Mais poderoso não é quem prende, mais poderoso é quem solta. Por isso que nós não devemos ir até o diabo. Diabo, por favor, sai da minha casa. Diabo, por favor, solta meu filho. Diabo, por favor, larga meu marido. Diabo, por favor, solta minha esposa. O nosso papel não é conversar com quem amarra. O nosso papel é conversar com quem desamarra.
Então a igreja ora. E por que a igreja ora? Porque a oração é uma ferramenta que Deus deu à igreja. Preste atenção, quando nós chegamos na igreja e louvamos a Deus, nós estamos expressando a Deus, por intermédio do louvor, aquilo que nós sentimos sobre Ele. Quando nós ofertamos na casa de Deus, nós estamos tendo a oportunidade de liberar uma semente que pode mudar financeiramente toda a nossa história. Agora, quando a palavra é pregada, não é a igreja falando com Deus, é Deus falando com a igreja. Mas quando a igreja ora, é o único meio de comunicação que Deus nos deu. Quer ver uma coisa? Para falar com um pastor, você manda um WhatsApp. Para Deus tem como mandar? Não dá. Para falar com alguém na rede social, você vai no direct, sim ou não? Deus tem Instagram? Não dá. Então, quando Deus quer falar com a igreja, Ele fala pela palavra, Ele fala por intermédio de sonho, Ele fala por visão, Ele fala por revelação. Mas quando é a igreja que quer falar com Deus, o único jeito de falar é orando. Eu preciso usar esse armamento de guerra que Deus nos deu. Oração não é desperdício de palavra. Oração não é investimento falido. Oração é arma de guerra que Deus deu à igreja. A oração é tão poderosa que o profeta Isaías escreveu. Olha o que Deus disse pela boca dele: os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa te ouvir, nem a minha mão encolhida para que eu não possa te abençoar. Olha a ordem do texto. Primeiro, ouvido não está tapado. Segundo, a mão não está encolhida. Então qual é o mistério para a mão de Deus se abrir para o meu favor? Eu preciso alcançar o ouvido de Deus para que a mão de Deus alcance a minha vida. É o texto. Os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa te ouvir, nem a minha mão encolhida para que eu não possa te abençoar. Ou seja, você quer que a minha mão se estenda para te abençoar, você tem que abrir a boca para eu te ouvir. Se você quer que Deus abra a mão para te abençoar, você tem que abrir a boca para Deus te ouvir. Então a oração, ela é um armamento de guerra que Deus deu à igreja. Jeremias capítulo 33, versículo 3, olha o texto: clamas a mim. Clama a quem? Ao pastor? Ao pregador? Ao colega do lado? Não, clamas a mim. Ou seja, o clamor da igreja não pode ser feito na horizontal. Eu não tenho que contar o meu problema para quem está do meu lado. Eu preciso colocar na vertical. Clamas a mim. Se a minha oração subir, olha o texto: eu, o Senhor, responder-te-ei. Ou seja, só fica sem resposta quem não ora. Se eu abrir a boca para orar, Deus vai abrir a boca para me responder. Agora minha pergunta é: você quer resposta de Deus, sim ou não? Sim. Mas você está orando ou parou? Tem gente que investe mais tempo no telefone do que no altar da oração. Se você está numa guerra, se você está numa batalha, você não pode se afastar do altar da oração. Clamas a mim e eu, Senhor, responder-te-ei. Todo aquele que clama tem direito a uma resposta. Agora, qual é a resposta de Deus? Está no texto: anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e novas que tu ainda não sabe. Então calma aí, pastor. Se eu orar e Deus responder, o que é que vem no pacote da resposta? Coisa grande, coisa firme e coisa nova. Você abre o coração para receber. Se você manter uma vida de oração, Deus vai te responder com coisa grande, coisa firme, coisa nova. Pastor, eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Você é de oração? Então para a tua vida Deus tem coisa grande, coisa firme, coisa nova. Pastor, eu não sei o que Deus tem para a minha casa. Tua casa está orando? Então para a tua casa Deus vai dar coisa grande, coisa firme, coisa nova. Pastor, eu não sei o que Deus tem para a minha empresa. Está orando? Consagrou a tua empresa a Deus? Então Deus vai fazer da tua empresa coisa grande, coisa firme, coisa nova. Se prepara para receber em 2025 da parte de Deus coisa grande, coisa firme, coisa nova. Você pode olhar para quem está perto de você, se é que tem alguém, profetizar, diga: se prepara, Deus vai te dar coisa grande, coisa firme, coisa nova. A igreja orou.
E o que aconteceu quando a igreja orou, irmão? Vamos para o texto? A Bíblia diz que um anjo desceu do céu e foi no presídio de Herodes, justamente na cela que Pedro estava. Irmão, preste atenção. Quando a igreja ora, a primeira coisa que acontece não é o anjo abrir a cela da prisão. A primeira coisa que acontece é o anjo sair do céu e descer na cela. Nós não podemos mudar essa ordem. A oração faz Deus agir na terra? Faz. Mas antes de Deus agir na terra, primeiro Deus se movimenta lá. A oração não move coisas daqui. A oração move coisas de lá. Quer prova? Daniel orou quantos dias? 21. Daniel não orou 21 dias porque ele montou um calendário de propósito. Eu vou orar 21 dias cravados. Não foi isso. Daniel ora 21 dias porque só no 21º dia Deus respondeu. Se Deus não responde no 21º, Daniel ia orar no 22º. Porque quem quer vencer batalha não para de orar enquanto Deus não dá resposta. Tem gente que começa a orar, Deus não respondeu, já parou. Se você quer que Deus haja na tua guerra, você não pode parar de orar enquanto Deus não decretar a tua vitória. Daniel está orando. Primeiro dia, ora. Segundo dia, ora. Quinto dia, ora. 10º dia, ora. A resposta desceu, irmão? Não. A resposta só desceu no 21º. Só que o fato da resposta ter descido somente no 21º não significa que Deus levou 21 dias para ouvir Daniel. Deus responde no 21º, mas no primeiro dia ele já tinha ouvido. Prova o texto. Quando o anjo desceu, olha o que o anjo falou para Daniel. Daniel, tu és um homem muito amado, porque desde o primeiro dia que você inclinou o teu coração e se humilhou a orar, Deus já tinha ouvido a tua oração, mas ele só desceu por causa das tuas. Irmão, tem gente que pega esse texto e fala que pela palavra de Deus. Não foi a palavra de Deus. Deus desceu por causa da oração, pela palavra de Daniel. No primeiro dia Deus tinha ouvido, sim ou não? Mas no primeiro dia ele desceu? Ele ouviu, mas não desceu. O que fez Deus descer é o texto. Eu só vim por causa das tuas. Sabe o que faz Deus ouvir? Você orar. Sabe o que faz Deus descer? Você insistir. Orar, todo mundo ora. Agora, insistir é para poucos. Posso te fazer uma pergunta? Vai insistir ou vai desistir? Tem gente desistindo daquilo que Deus vai resolver. E Deus me trouxe aqui para te falar. Quem tem foco na batalha, não desiste no meio da guerra. Só que Deus explicou por que a resposta demorou a descer. Deus já tinha enviado um mensageiro a Daniel, mas o texto diz que um príncipe da Pérsia, e a palavra aqui príncipe está ligado a principado, um demônio de alta hierarquia. Principado vem de príncipe, príncipe vem de principado. Ou seja, se Satanás, se Lúcifer é o chefe dos demônios, esses demônios aqui estão debaixo da hierarquia dele. E ele travou a resposta. Ou seja, o mensageiro desceu com a resposta, mas entre Deus e Daniel tinha um bloqueio que não deixava a resposta descer. Mas como Daniel insistiu na oração, Deus mandou Miguel ir lá, lutar e vencer. Irmão, pega o que eu vou falar. A oração subiu, Deus ouviu, respondeu, mas no meio do caminho, para que você entenda melhor, o diabo colocou uma barricada, o diabo colocou uma barreira, o diabo colocou um impedimento, mas a oração fez Deus mandar o reforço e abrir caminho. Irmão, desceu um negócio muito gostoso aqui agora.
toda vez que o diabo quiser te parar, ele vai botar um bloqueio blindado no teu caminho. Só que a oração é bala que fura o bloqueio. Quanto mais você ora, mais o bloqueio apanha. Quanto mais você ora, mais o bloqueio apanha. E Deus me trouxe aqui para te falar: se você orar, o bloqueio vai quebrar. Se você orar, a porta vai abrir. Se você orar, o que estava preso vai ser solto. O que estava amarrado vai desamarrar. O que estava parado vai desenrolar. Diga para quem está do teu lado: se você orar, o bloqueio vai quebrar. Daniel orou, o bloqueio não aguentou. Quando o bloqueio quebra, a resposta desce, né? E olha como que a resposta desceu. O anjo do Senhor foi no presídio de Herodes, na cela que Pedro estava. Irmão, preste atenção aqui. Quando o anjo desceu no presídio, ele ficou procurando qual é a cela que Pedro está. Ele foi até Herodes e falou assim: me permite entrar no presídio e fazer uma visita para Pedro? Ele estava com a carteirinha para fazer visita? Ele botou no GPS onde Pedro está? Não. O anjo foi na cela que Pedro estava. Receba a profecia. Se tem alguém da sua casa que ainda não serve a Deus, a resposta bíblica é: o anjo não errou o endereço, porque Deus conhece a casa de quem ora. Deus conhece o endereço de quem ora. No Antigo Testamento, a oração era representada pelo altar do incenso. A oração e a adoração no Antigo Testamento era representada pelo altar do incenso. O que é o altar do incenso? O fogo que acende, o incenso que queima e a fumaça que sobe. O fogo que acende, o incenso que queima e a fumaça que sobe. Então a oração é semelhante à fumaça que sobe. E quanto mais fumaça você faz subir, mais resposta Deus faz descer. Eu vou repetir porque só 2 pessoas levantaram a mão. Oração é fumaça que sobe e Deus dá resposta que desce. Então Deus me trouxe aqui para te falar: não deixe o fogo apagar, faz a fumaça subir, porque a resposta vai descer. Eu moro em Nova Iguaçu, irmão. E esses dias eu estava pegando a rodovia Presidente Dutra. E quem dirige não presta muita atenção nas outras vias, no sentido oposto. E a minha esposa falou assim para mim: tem alguma coisa pegando fogo do outro lado. Eu falei: como é que você sabe? Ela falou: eu estou vendo a fumaça. Eu não conseguia enxergar o fogo, mas toda casa que ora, quem passa consegue ver a fumaça. Você vai deixar o fogo apagar ou vai fazer fumaça subir? Você já foi em churrasco que você não é do churrasqueiro, mas por ficar perto do fogo, você voltou para casa com o cheiro da fumaça? Não foi você que acendeu o fogo, não foi você que cuidou do fogo, mas por estar perto, você saiu de lá com o cheiro da... Oração é assim: quem ora, por onde passa, deixa o cheiro nos outros. Se você é o levantador de fumaça da tua casa, até quem não é crente da tua família está sendo impactado pela fumaça que você faz subir. O anjo desceu, irmão. E 3 coisas que aconteceram quando o anjo desceu. O anjo despertou Pedro. E acendendo a luz, as cadeias que estavam na mão dele se quebraram. A luz acende, a corrente quebra e a porta da cela se abre. A luz acende, a corrente quebra e a porta se abre. Qual era o cenário que Pedro estava? Cela escura, mão acorrentada e porta fechada. Quando a igreja ora, a luz acende, a corrente quebra e a porta abre. Eu profetizo para você que está orando por alguém da tua casa: a luz vai acender, a corrente vai quebrar e a porta vai se abrir. Pedro
Pedro estava dormindo, irmão. E o texto diz que o anjo despertou Pedro, versículo 7, e disse: levanta-te depressa, calça a sandália, veste a capa, aperta o cinto e me segue. Qual era o padrão da escolta de Herodes? O texto diz que Herodes colocou uma escolta cuidando de Pedro, que tinha 4 soldados trabalhando em 4 turnos diferentes. Qual é a matemática? 4 vezes 4, 16. Então Herodes colocou 16 homens para tomar conta de um homem que nem arma tinha. E a pergunta que não quer calar é: para que tanto soldado para prender um homem que nem armado está? Deixa eu te explicar por quê. Herodes sabia que a arma que Pedro usava não era mais a espada. Você lembra quando Jesus está no Getsemane, ele vai ser preso? Pedro pega a espada, corta a orelha de um homem. Jesus falou: guarda a espada, porque quem com espada fere, pela espada será ferido. Ou seja, até aquele presente momento, Pedro andava armado. Ele resolvia os seus problemas com a força do próprio braço. Só que nesse texto aqui de Atos 12, Pedro não está com a espada. A arma dele não é da terra. Pedro é um homem que ora e está cercado por uma igreja que é fervente em oração. A arma mais poderosa que Deus deu ao crente não é a arma que o braço segura, é a arma que se revela quando o joelho se dobra. Poderoso não é quem carrega a arma na cintura, poderoso é quem carrega a arma no joelho. Os soldados não estão dormindo, os soldados estão acordados. Quem está dormindo é Pedro. Porque quem ora é assim, descansa até quando tudo está errado. Deus é Deus que trabalha em prol de todos aqueles que nele confia e espera. Enquanto todo mundo está preocupado com Pedro, Pedro está dizendo: eu vou dormir, a preocupação é com vocês. Quem ora não se preocupa. O anjo entrou na cela e eu vou caminhar para o final. Quando Pedro acorda, ele consegue enxergar o anjo, sim ou não? Mas os soldados que estão acordados conseguem ver o anjo passando? Então a pergunta que eu faço é: o que adiantou Herodes colocar tanto soldado para tomar conta de Pedro, se quando o anjo desceu, os soldados não conseguiram enxergar nada? O que o senhor quer dizer, pastor? Quando você ora por alguém da tua casa, Deus cega o inimigo para proteger toda a tua família. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai cegar o inimigo? Não, não estou dizendo que ele vai cegar. Eu estou dizendo que Deus já cegou o inimigo. Se você não estivesse orando, alguém da tua casa já estava morto. Se você não estivesse orando, alguém da tua casa já estava perdido. Mas como você orou, a moto não caiu, o carro não bateu, a bala não saiu, o fuzil não disparou. Porque quando o crente ora, Deus cega o adversário, mas ele guarda a tua casa. Eu profetizo pela Bíblia: ninguém da tua casa vai se perder. Você e a tua casa servirão ao Senhor. Quem ora não perde batalha, irmão. Quem ora não perde guerra. Quem ora não perde peleja. E não é jargão de pregador, mas eu estou escutando barulho de barricada sendo derrubada, de bloqueio sendo derrubado, enquanto nós estamos aqui, nessa segunda-feira, no culto da laje, no alto da Rocinha. Deus está jogando barricada por terra, bloqueio por terra. Deus está quebrando cadeias, quebrando correntes, porque quando a igreja ora, o bloqueio quebra. Deus conhece a casa de quem ora. Deus conhece o endereço de quem ora. O anjo entrou na cela, acordou Pedro e disse: me segue. Eu vou ler para vocês, versículo 9. Tenho 7 minutos. Versículo 9. Pedro, porém, mesmo sem compreender se era real ou visão, ele obedecia e seguia. Deixa eu repetir isso aqui, irmão.
Pedro, mesmo sem entender se era real ou visão, ele obedecia e seguia. Pedro estava entendendo alguma coisa? Nada. Mas entre entender e obedecer, ele não entende, mas obedece. Andar com Deus não é entender primeiro e obedecer depois. Andar com Deus é obedecer sem entender, para entender depois que se obedece. Possa ser que eu esteja pregando para alguém que não esteja entendendo nada, e Deus me trouxe aqui para te falar: obedeça. Mesmo quando você não estiver entendendo o que eu faço, obedeça sem entender nada. Deixa eu dar 2 exemplos, um bíblico e um de uma experiência pessoal que eu tive. Primeiro, bíblico. Você lembra do episódio que Elias profetiza contra a casa de Acabe? Deus dá uma ordem para que ele vá até o ribeiro beber água, e depois os corvos vão chegar até ele, porque Deus já tinha ordenado aos corvos que levasse carne para Elias. Elias está comendo carne vindo da parte dos corvos, e também está bebendo da água que o ribeiro dá. Mas o texto diz que o ribeiro secou. Eu, no lugar de Elias, ia tentar entender como é que ontem o ribeiro dava água e hoje ele... Onde é que eu errei? Qual é o meu pecado para a água parar de jorrar? Isso me faz entender que nem sempre o ribeiro secar significa que eu errei. Quando o ribeiro seca, Deus foi até Elias e disse: levanta, vai até a casa de uma viúva, e ela será o teu sustento. Irmão, você já viu na Bíblia alguma viúva sustentar alguém? Viúva deveria ser cuidada pelo povo, porque ela não tinha condição de cuidar de ninguém. Mas se Deus falou para Elias que a viúva iria sustentar, eu, na minha ignorância, ia falar: essa viúva tem uma grande herança que pode repartir comigo também. Se no ribeiro Deus mandou água e corvo para trazer a carne na casa da viúva, imagina como não vai ser o banquete. Como não será o café da manhã, o lanche da tarde, o almoço, a janta, a ceia após janta. A despensa deve estar cheia, a geladeira deve estar lotada, o armário deve estar lotado. Se fosse hoje, tá? Não estou ferindo o texto não, vai ter cappuccino, vai ter chocolate, vai ter Nescau, iogurte, bolo de chocolate. Só que quando Elias chegou lá, ele disse: me dá alguma coisa para comer. E a viúva: não posso, só tem um bolo. E esse bolo come eu e meu filho, e depois disso nós morreremos. Preste atenção, na casa da viúva só tinha um lanche e 2 caixões. Sim, comeremos desse bolo eu e meu filho e depois morreremos. Ou seja, um lanche e 2 velórios. Elias disse: não, se você comer, você vai morrer, mas se você me der. Sabe o que eu entendo aqui nessa passagem? É que Deus não secou o ribeiro para castigar Elias. Deus secou o ribeiro para salvar a casa da viúva. Se o ribeiro não seca, Elias sai de lá? Claro que não, está jorrando água, o corvo está trazendo carne, e ninguém quer sair do lugar que a água jorra, irmão. Se o ribeiro não seca, Elias continua no ribeiro, e a viúva ia fazer o último lanche, ia morrer ela e o seu filho. Então tem hora que Deus muda a nossa rota para salvar a casa de uma outra pessoa. Possa ser que Deus tenha mudado a tua rota, e você está orando: Deus, aonde é que eu errei? E Deus me trouxe aqui para te falar: você não errou, eu só sequei o teu ribeiro para te tirar da tua zona de conforto, porque eu preciso salvar alguma casa que só vai sobreviver se receber a unção que você carrega. Deu para entender porque o teu horário de trabalho mudou? Deu para entender porque o lugar da tua empresa mudou? Deu para entender porque algumas coisas começaram a mudar? É Deus te respondendo: eu mudei a rota, mas não perdi o controle. Eu mudei a rota, mas continuo no controle. A unção que Deus colocou sobre a tua vida é muito grande para você ficar no conforto do ribeiro.
A unção que Deus colocou sobre a tua cabeça é muito grande para você ficar cochilando no ribeiro, bebendo água e comendo a carne que o corvo traz. Quem tem unção não finca estaca. Quem tem unção, Deus sempre movimenta. Eita, glória a Deus. Diga para quem está do teu lado: quem tem unção não fica parado. Quem tem unção, Deus sempre movimenta. Deus me trouxe aqui para te alertar. Não é erro, não é pecado, não é falha, não é queda. É que a unção que eu te dei é muito grande para você ficar parado no conforto do ribeiro. Eu mudei a tua geografia, porque eu não quero que ninguém pereça. Alamahai Johevaia se Teremia Hai Jovanaya Teremanta Komanaka Lamanta Ramacheia Iminjo Reva Calamanta Torrama Alamaya Dokemo Katoyate. Deus está mudando a tua rota. Deus está mudando a tua rota. Eu encerro agora, o meu horário foi. Eu prego o evangelho há 18 anos. 18 anos falando de Jesus. Eu decidi gastar toda a minha juventude falando de Deus. Mas antes de eu viver integralmente do ministério e para o ministério, eu lembro que eu trabalhava como soldador em uma multinacional chamada White Martins, que hoje não está mais localizada. Na época era localizada na entrada da Washington Luiz. E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que pastor e pregador é desocupado. Tem gente que é desocupado da vida e quer viver por intermédio da fé e ganhar disso. Mas Deus não chama desocupado. Quando Deus chamou Davi estava trabalhando para o pai, cuidando de ovelha. Deus só dá compromisso para quem tem responsabilidade. E eu lembro muito bem que o supervisor passou no setor e falou assim: a partir de hoje você sai da solda e vai auxiliar no plantão noturno da segurança na portaria. Falei: como assim? Isso é um desvio de função. Mas como eu estava novo, empolgado com o trabalho, eu deixei passar. E o problema é que o meu plantão era sempre à noite. E o problema de trabalhar à noite é que eu amava ir ao culto, eu não podia mais ir ao culto. O que eu fiz? Comecei a orar. Falei: Senhor, não tem problema nenhum ficar na portaria, não tem problema nenhum auxiliar na segurança, mas por favor, me bota para trabalhar de dia, porque eu não consigo ficar sem culto. Eu só consegui ir aos cultos pela manhã no trabalho de oração. Ok. Cheguei no trabalho de oração, uma serva de Deus veio até mim e falou assim: ó, assim te diz o Senhor, mudei a tua rota, mas não perdi o controle. Mudei o teu setor, porque aonde você está hoje tem um Jonas. E eu te coloquei do lado dele para que você pregue para ele, ele volte. Irmão, eu voltei para casa feliz, mas com raiva do colega, porque Deus mudou o meu horário por causa dele. Cheguei à noite para tirar o serviço com ele. Ele: e aí, varão? Falei: varão nada, vamos bater um papo hoje. Tá filmando? Filma mesmo. Eu falei: Deus falou comigo hoje pela manhã que mudou o meu horário de trabalho para te colocar do meu lado para você voltar. Hoje você volta ou você volta. Se tu não voltar na oração, você vai voltar na marra. Quando eu acabei de falar, ele começou a chorar e dobrou o joelho. Falou: eu quero voltar, porque hoje pela manhã minha esposa chegou do culto de oração e uma serva de Deus falou com ela: mudei a rota do meu para não perder o teu, estou trazendo o teu de volta. Eu estou pregando para alguém que veio aqui preocupada com alguém da família que saiu. Deus me trouxe aqui para te falar: eu mudo a rota do peixe, mas eu não perco o profeta de vista. Eu vou trazer alguém da tua casa de volta. Encerrei. Pedro saiu da prisão.
E dali para frente ele deu de frente com um grande muro e uma grande porta que ele não tinha a chave para abrir. E o texto diz que quando Pedro chegou perto da porta, a porta abriu sozinha. A porta do presídio o anjo abriu, mas a porta do portão Pedro não tinha a chave. O que fez a porta abrir? Duas coisas: a presença que ele carregava e o movimento que ele fazia. Sabe por que algumas coisas não acontecem na tua vida? Não é falta da presença de Deus. Deus você tem, você só não se movimenta. Você espera por aquilo que não deve esperar. O que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas quem chega perto da porta é você. Quando Pedro chegou perto da porta, a porta abriu sozinha. E para onde Pedro foi quando a porta abriu? Para o lugar onde todos os irmãos estavam orando por ele caber. Quando Deus quebrar as cadeias que prendem alguém da tua casa, esse alguém não vai fazer um mapeamento na rua para matar a saudade dos amigos. Estou de volta. Quando a cadeia abrir, quando a tranca acabar, o primeiro lugar que Pedro vai é o lugar que orou e fez a fumaça subir. Você recebe a profecia? É aqui que você ora para Deus salvar alguém da tua casa? Então é aqui que esse alguém da tua casa vai entrar quando as cadeias se quebrar. Diga para quem está do teu lado: se prepara, você não vai à igreja sozinha. Depois desse culto vai vir você, tua casa e a tua família. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, e que você desça essa escada acreditando que até hoje você subiu a escada sozinho, mas depois de hoje, quem sabe, você não sobe essa escada com toda a tua casa de mão dada, para render e adorar ao nome do Senhor. Eu devolvo o microfone agora, tendo a certeza que mesmo de uma forma simples, básica e objetiva, foi o que Deus quis falar contigo. Pastor, eu queria uma mensagem mais rica no hebraico, no aramaico, no grego. Se nem o português o pessoal está entendendo. A mensagem que Jesus pregava era simples, mas sempre era impactante. O papel do pregador não é dificultar o que prega, é facilitar o que fala. Quanto mais simples eu sou no que falo, mais entendimento você leva para casa.